Olá, meus queridos! É o seguinte, hoje eu vou mostrar para vocês aqui na tela do meu computador, na prática mesmo, como declarar as ações que você tem de empresas aí, dos seus investimentos, no imposto de renda pessoa física, tá certo? Mas eu vou um pouco além. Eu vou mostrar os documentos que são recorrentes quando você faz esse tipo de preenchimento. Notas de negociação, o informe ali de rendimentos da corretora. Então fica até o final, que além de eu falar das regras gerais, mostrar na tela do meu computador aqui como você lança tanto as ações, os rendimentos isentos e os rendimentos de tributação exclusiva definitiva e também a ficha sobre renda variável. Então, um vídeo bem completinho sobre como você começar do zero e aprender a lançar as ações até o final com o correto preenchimento, tá certo? Lembrando que quem opera em bolsa de valores tem que obrigatoriamente apresentar a declaração de imposto de renda pessoa física. Não significa que apresentar a declaração do imposto de renda que você vai pagar imposto de renda. Esse é o primeiro tópico aqui do vídeo, ou seja, qual é a tributação das suas ações aí? Uma coisa está muito clara aqui, né? Se você operou em bolsa de valores, se você comprou ações ou vendeu, você é obrigado a informar, a preencher a declaração do imposto de renda pessoa física, juntamente com toda a movimentação aí do seu CPF, com seus bens, direitos, tudo que envolve a sua movimentação, tá certo? Como que é a tributação das ações no imposto de renda pessoa física? É o seguinte, nas operações comuns, o swing trade, ou seja, quando você compra uma ação e não vende ela no mesmo dia, porque o que você compra e vende no mesmo dia é denominado day trade. Essa ação que você compra aí para investimento, esperando a valorização, esperar o recebimento de dividendo, juros sobre capital próprio, e você vende no outro dia, é uma operação comum e a gente trabalha ele como swing trade. Nesse caso, se você efetuar vendas até 20 mil por mês, você é isento do imposto de renda. Mas olha só, você é isento do imposto de renda dessa venda. No entanto, você tem que informar esse ganho. Então, vamos supor que você vendeu até 20 mil em um determinado mês e que você obteve lucro. Se você teve lucro até 20 mil, isso é um ganho líquido em bolsa, é isento, mas você tem que informar lá na declaração do imposto de renda, na aba rendimentos isentos, correto? Então, vou mostrar para vocês a aba lá. Outra coisa, se você vendeu acima de 20 mil reais por mês, aí sim, os ganhos são tributados em 15% e você tem que gerar a DARF até o último dia do mês subsequente do que a operação foi feita. Então, vamos supor que você fez essa operação em maio do ano passado. Então, até final de junho, você tem que fazer o recolhimento da DARF. Porque o imposto de renda agora é a declaração de ajuste anual de tudo que aconteceu no ano anterior, tá certo? Aí, se eu não fiz, você vai ter que voltar lá e atualizar essa DARF com juros e multas correspondentes, tá certo? Tá aqui no link da descrição o Sicalc Web, porque é lá que você vai gerar o DARF no código 6015, que é ganhos líquidos em bolsa, nas vendas acima de 20 mil reais, para você pagar esse imposto dessa operação que você fez. Então é o seguinte, observe, quando você compra uma ação, primeiro, você tem que informar a sua declaração do imposto de renda, porque é uma das obrigatoriedades. Quer saber mais das obrigatoriedades? Aqui na descrição do vídeo tem uma playlist completa de quem é obrigado, o que é dedução médica, deduções legais, como você deve informar na prática o imposto de renda. Então, primeiro, se você operou em bolsa de valores, você é obrigado a informar o imposto de renda pessoa física com todas as movimentações do seu CPF. 2. Se você fez essa operação, você tem que informar esse bem que você tem agora, que é essas ações. Então, você tem que informar na ficha bens e direitos que eu vou mostrar daqui a pouco. Como você está fazendo investimento em ações, você espera que essa ação se valorize, mas as empresas distribuem para os seus sócios, porque quando você está comprando a ação, você está se tornando um acionista, você está tornando dono de uma parte dessa empresa. Então, no lucro que ela tem, caso houver lucro, ela tem a distribuição dos dividendos. Dividendos é distribuição do lucro para os sócios.
E essa distribuição do lucro, ele é um rendimento isento e não tributável. Então, você vai ter que ir lá na ficha, rendimento isento e não tributável, e informar esse dividendo que você recebeu. Onde que você acha esse valor? Daqui a pouco eu vou mostrar o documento onde você consegue essa informação. E também uma outra modalidade que as empresas podem distribuir, que é uma característica ali em função da apuração do resultado, ela pode distribuir juros sobre o capital próprio. Só que esse juros sobre o capital próprio, ele é uma tributação exclusiva definitiva. Então, tem uma ficha no imposto de renda para você informar. Onde que você acha essa informação? Vou mostrar daqui a pouco também. Então, você informa o bem. Caso você tenha vendas até R$20 mil, é isento do imposto de renda, mas o ganho você tem que informar lá nos rendimentos isentos. Caso as vendas foram superiores a R$20 mil, até o final do mês subsequente, você tem que fazer o recolhimento da DARF, está aqui no link da descrição, o Cicalc Web, você vai utilizar o código 6015, que é o ganhos líquidos em bolsa, tá certo? E no caso dessas operações que você vendeu, tem uma aba lá no imposto de renda sobre renda variável. Então, lá vai ter operações comuns e você vai informar mês a mês o que você teve de operação com ação, tá certo? Então, essas são as regras gerais e eu vou mostrar isso tudo agora ali no programa gerador do imposto de renda pessoa física, tá certo? E se você não me conhece ainda, eu sou o professor Ricardo Neves, sou professor efetivo aqui da Faculdade de Ciências Contábeis da Universidade de Rio Verde. Sempre é um prazer tê-los aqui comigo. Peço que, se você não for inscrito ainda, se inscreva no canal, vai me ajudar muito. Clique no botão de curtir aí, compartilhe esse vídeo com aquele amigo que já está investindo, que você sabe que ele precisa fazer a declaração do imposto de renda pessoa física, tá certo? Eu te faço um outro convite também, para você conhecer o meu site, IRPF do Zero. São mais de 45 aulas, onde eu aprofundo os temas sobre imposto de renda, como declarar ações, fundos imobiliários, deduções médicas, despesa com instrução, e ainda você ganha um curso da HP 12C totalmente grátis, caso você opte em adquirir o meu curso. Então tá aqui na descrição também o meu site IRPF do Zero, tá certo? Então vou abrir agora o programa do imposto de renda pessoa física e eu vou dar uma dica ainda. Quando você tem que informar a sua declaração do imposto de renda, no informe que vem da corretora não vem o CNPJ da empresa que você investe. E onde que você consegue esse CNPJ? Daqui a pouco eu vou te mostrar um truque para você descobrir o CNPJ de qualquer empresa, para você lançar lá na ficha que é necessário. Então, bora para o programa. Se você ainda tem alguma dúvida de como baixa o programa, qual que é o manuseio prático, né, desse programa aqui, tá aqui na descrição do vídeo, desse vídeo aqui, vários vídeos onde eu ensino essa parte de preenchimento da identificação do contribuinte, eu até simulo o imposto de renda na prática. Então, se você está com dúvida a respeito dessa parte mais operacional do programa, clica aqui no link da descrição, que eu tenho vários vídeos desse assunto. Aqui nós estamos falando agora das ações. O que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó, na ficha Bens e Direitos, vai clicar em Novo. Agora você tem que clicar aqui no grupo, você vai escolher Participação Societárias e você vai clicar em Ações, inclusive as listadas em Bolsa. Então você vai clicar em Ações, ele vai perguntar se essa ação é do titular ou do dependente. Então você vai colocar do titular, se for do dependente, você vai colocar aqui do dependente. Você vai colocar aqui o CNPJ da empresa que você tem ação, daqui a pouco eu vou mostrar onde você consegue esse CNPJ, você vai colocar o CNPJ. E a forma correta de você lançar aqui é o seguinte, você vai lançar assim, ó, por exemplo, 100 ações da empresa Vale, aí você tem que informar o ticker dela, né, que é Vale 3, certo? Vai informar o CNPJ dela, aí você vai informar preço médio. O que é preço médio aqui? Você não vai colocar a cotação dela em 31/12. Você vai colocar o preço médio da aquisição dessas ações sua. Ou seja, você vai somar todas as compras que você fez de Vale e vai dividir pelo valor das compras. Então, isso é chamado de preço médio, porque você vai utilizar o preço da cotação atual quando você for vender. Aí você vai apurar o lucro naquelas situações que eu falei anteriormente. Então, você vai colocar 100 ações da empresa Vale, o CNPJ da empresa Vale, preço médio, você vai informar o preço médio dessas ações que você adquiriu, tá certo?
Você vai colocar o preço médio dessas ações, aí você vai colocar com custódia na corretora X, Clear, Rico, XP, no CNPJ tal, tá certo? Agência e conta. Então você vai informar o CNPJ dessa empresa, 100 ações da empresa que você tem aí, seja 50 ações, 200 ações, o CNPJ dessa empresa, preço médio, você vai colocar o preço médio dessas ações que você adquiriu, não é o da cotação em 31/12, é o preço médio que você adquiriu essas ações, com custódia na corretora, eu escrevi errado aqui, na corretora Clear, na corretora Rico, XP, qualquer corretora, no CNPJ, porque esse CNPJ aqui é da corretora, agência e conta. Aí você vai colocar o valor que você tem aqui, ó, em 31/12/2021. Então, se foi 100 ações. Então, se você tem ações e o preço médio das compras que você fez, por exemplo, for de R$100, por exemplo, você tem que fazer essa conta aí, você vai informar aqui R$10.000, tá certo? Então, você vai informar no grupo 3, participações societárias, 1, ações, inclusive as listadas em bolsa, o CNPJ, que eu vou mostrar daqui a pouco, onde você consegue esse CNPJ, vai colocar a quantidade de ações, o ticker da empresa, né, o código que ela é negociada na bolsa, o preço médio com custódia e onde que está a custódia dessas ações, ou seja, onde você adquiriu essas ações e vai informar a situação. Se você tem um saldo anterior, você vai colocar, se você tem essas ações desde 2020, você vai lançar aqui, tá? Uma novidade do imposto de renda é que agora você já tem os rendimentos associados. Ou seja, antigamente você tinha que vir aqui, ó, clicar em rendimentos isentos não tributáveis e rendimentos sujeitos à tributação exclusiva definitiva. Só que aqui, ó, quando você preenche a ficha, já tem opção. Então, se você recebeu o dividendo dessa empresa, ou seja, caiu lá na conta da corretora, o valor da distribuição do lucro. Você vai clicar aqui e vai informar o nome da empresa e o valor, correto? Onde que você consegue esse valor? Daqui a pouco nos documentos recorrentes eu vou mostrar para vocês. Então ele já fica associado aqui o valor daquela ação que você tem, daquele bem, com o lucro e dividendos recebidos, olha só, que é o código 9. Então você vai colocar o valor que você recebeu e vai colocar OK. Vou voltar em bens e direitos, vou abrir a ação aqui e caso você tenha recebido juros sobre capital próprio, o juro sobre capital próprio é um rendimento exclusivo definitivo. Então, seria essa aba aqui, ó, rendimentos sujeito à tributação exclusiva definitiva. Antigamente você tinha que clicar aqui e achar a operação que é o juro sobre capital próprio, que é o 10. Mas agora, quando você preenche ali em bens e direitos, você já tem a opção dessa ação. Se você teve um rendimento de juros sobre capital próprio, basta você clicar aqui, ele já preenche que é o 10, tá certo? O CNPJ vai estar cadastrado, o nome da empresa e o valor. Aí você vai informar o valor do juros sobre capital próprio que você recebeu, tá certo? Caso você tenha vendido ações até R$20.000 e você teve um ganho, você vai vir aqui, ó, rendimentos isentos, ó, você já tem um lucro e dividendo recebido, caso houver. E se você vendeu até 20.000 e teve lucro, esse lucro é isento, mas você tem que informar ele aqui, ó, no código 5. Olha só, ganho de capital na alienação de bem, direito ou um conjunto de bens e direitos da mesma natureza, alienados em um único mês, no valor total dessa alienação até 20.000 para ações alienadas no mercado da balcão. Então, se você vendeu até 20.000 no mês e teve lucro, esse lucro deve ser informado aqui no rendimentos isentos e não tributável no código 5, tá certo? Aí você vai informar o valor desse ganho que você teve, tá certo? Caso você tenha lucro e tenha feito a apuração via DARF do pagamento desses juros, caso a venda for acima de R$20.000, você vai vir aqui, ó, na aba renda variável, operações comuns day trade, e aqui ele tem, ó, mês a mês, janeiro, fevereiro, março, abril. Então, em janeiro, quanto que você teve de lucro nas operações comuns? Então, vamos supor que você teve R$500 de lucros nas operações comuns, lembrando que esse valor aqui são das vendas acima de R$20.000. Então, se você descer aqui, ó, ele já vai estar os 15% e o imposto a pagar. Aí ele vai perguntar
o que você pagou já via DARF. E se você não fez esse recolhimento, você tem que fazer. Você vai fazer mês a mês das operações comuns aqui e informar o valor que você pagou, tá certo? Então você tem aí a ação. A ação você tem que lançar o bem e o direito. É um bem que você tem, que você adquiriu desse investimento que você fez. Desse bem, você pode ter 2 rendimentos associados, que é o rendimento isento relacionado aos lucros e dividendos que ela transfere para você como distribuição do lucro, e um outro rendimento é o juro sobre capital próprio, que ela também vai depositar na conta da corretora e você tem que informar, mas ele não é um rendimento isento, é um rendimento que tem uma tributação exclusiva, definitiva, porque é na fonte. Então você já clica ali, ele já dá a aba correta para você preencher o valor, correto? Se você teve lucro nas vendas até 20 mil, rendimentos isentos, ganhos até 20 mil. Caso você fez operações e teve lucro, vai lá na ficha renda variável, operações comuns e preenche mês a mês o valor do lucro que você teve e o valor da DARF que você pagou. Lembrando que a DARF é o código 6015, através do Cicalco Web, está aqui no link da descrição, tá certo? Aí você me fala assim, Ricardo, ficou o CNPJ para trás lá. Olha só, a dica que eu dou para vocês a respeito do CNPJ é você abrir esse site aqui, ó, Status Invest, tá? Tem outros sites, mas eu gosto desse aqui. Você clica aqui na lupinha para procurar. Então, por exemplo, você clica aqui, ó, Vale 3, que é o exemplo que nós utilizamos lá, né? Então, ele vai dar a empresa Vale. Aí você basta descer aqui, ó, ele tem várias informações da empresa. Você desce aqui e ele vai ter aqui, ó, Vale SA e o CNPJ. Então, esse CNPJ aqui que você vai informar lá. Porque na hora que a gente foi preencher lá, eu deixei o CNPJ em branco, só para mostrar para vocês. Então, qualquer empresa que você digitar ali, você consegue o CNPJ. Agora, quais são os documentos mais comuns que você vai ter acesso quando você for declarar as suas ações? Olha só, essa aqui, ó, é a nota de negociação. Quando você compra ou vende uma ação, você tem a nota de negociação. Obviamente, de corretora para corretora, ela vai ser um pouco diferente, mas aí vai ter o nome da corretora, os seus dados aqui, o que você fez, se foi no mercado fracionado ou não. E é interessante que, se você observar do lado direito aqui, ó, tem o IRRF sobre operações e a base, ou seja, esse é o famoso imposto de renda dedo duro. Ou seja, quando você vende uma ação, a corretora ela retém um percentual dessa venda, que com base nesse percentual que ela retém, ela sabe o montante que você negociou. Então não adianta aí você não declarar para a Receita, porque as corretoras informam essa declaração via declaração acessória, que ela é obrigada a fazer. Então, quando você tem essa nota de negociação, você tem ali retido o imposto de renda dedo duro. Então, as corretoras sabem o montante que você negociou e ela informa isso para a Receita, tá certo? Então, o correto é você guardar todas as notas de negociação para saber os seus lucros, as suas compras, as suas vendas, tá certo? Um outro documento bastante utilizado é esse aqui, ó, a posição em custódia, ou seja, quais são as ações que você tem, qual é o ativo e a quantidade. Então, você consegue tirar esse relatório para você facilitar aí o seu preenchimento das ações que você tem. E uma outra coisa bastante interessante relacionado aos dividendos e juros sobre capital próprio, olha só, ele vem aqui o relatório de simples conferência, mas ele fala o ativo e o que esse ativo pagou de dividendo durante o ano, porque às vezes a empresa deposita mais de uma vez de acordo com a política de distribuição de dividendos de cada empresa. Então tem aqui o dividendo e juros sobre capital próprio de todas as empresas que você tem ações, tá certo? Lembrando que esses documentos da corretora, eles não têm um nível de detalhamento muito grande, tá? O correto de você fazer e de orientar seus clientes aí, caso você esteja prestando serviço, é que cada compra, cada venda, você guarde a nota de negociação e faça isso na unha, né? Você tem esse controle ainda manual. Existem alguns apps, alguns programas que consolidam as compras que você faz e as vendas, mas mesmo assim eu te oriento a você ter um controle, um rigor maior
das compras e vendas que você faz, para saber se você vendeu até 20 mil no mês, se teve um ganho isento, se você vendeu acima de 20 mil, fazer o recolhimento correto da DARF, tá? Então tá aí, lançamos lá em bens e direitos, lançamos rendimentos isentos, juros sobre capital próprio, lançamos os lucros até 20 mil lá nos rendimentos isentos, caso você tenha. Apresentei para vocês a ficha renda variável, caso você tenha lucro, você tem que informar mês a mês. Mostrei os documentos mais recorrentes e mostrei também como você descobre o CNPJ das empresas, tá certo? Espero ter ajudado aí com mais esse vídeo aqui no canal. Meu nome é Ricardo Neves. Curta esse vídeo ainda se você não curtiu, se inscreva no canal. Sempre é um prazer tê-los aqui comigo, tá certo? Então, fica meu abraço, mesmo que virtual, e até os próximos vídeos.